Ela desapareceu sem deixar rastros quando tinha apenas 10 anos. Durante anos, busquei em vão, até que, por acaso, vi um vídeo viral no TikTok que mudou tudo. Nesta história real emocionante, você vai acompanhar uma jornada de perda, esperança, reencontro e amor incondicional. Uma corrida contra o tempo para descobrir a verdade e reconstruir o que foi brutalmente destruído. Prepare-se para sentir cada batida do coração, cada lágrima derramada e cada vitória conquistada no caminho da redenção. Inscreva-se e ative o sininho para mais histórias emocionantes como esta. Vamos lá! Eu sempre achei que nada de tão ruim poderia acontecer com a nossa família. Nós éramos comuns demais para tragédias. Aquelas histórias de sequestros, desaparecimentos, tragédias irreparáveis, pareciam sempre coisa dos outros, nunca da gente. Até o dia em que a minha filha, a minha doce e amável Isabela, simplesmente não voltou para casa. Era uma tarde comum de sábado. Isabela tinha 10 anos e estava animada para ir à pracinha do bairro com sua melhor amiga. Sempre ia, todos os finais de semana. Uma cidade pequena, vizinhos conhecidos, nenhum motivo real para medo. Dei o beijo na testa dela antes que saísse correndo pela porta, com a mochila nas costas e um sorriso que iluminava o mundo. E foi a última vez que a vi daquele jeito. Horas depois, quando o sol começou a baixar e a pracinha ficou silenciosa, a ausência dela se tornou insuportável. Primeiro veio a inquietação, depois a aflição, depois o pânico. Lembro até hoje da sensação do meu coração afundando quando percebi que ela não estava em lugar nenhum. Perguntei à amiga dela que voltou para casa mais cedo. Perguntei a vizinhos, gritei pelo bairro. Ninguém sabia, ninguém tinha visto. Isabela havia sumido. A polícia foi chamada. Buscas foram feitas, cartazes espalhados. Cada noite em claro foi uma tortura. Cada ligação não atendida era como se rasgassem mais um pedaço da minha alma. O tempo passou e os rostos conhecidos começaram a olhar para mim com pena. As pessoas começaram a sussurrar nas esquinas. A vida seguiu para os outros. Mas para mim, o tempo congelou no dia em que minha filha desapareceu. Passei anos tentando encontrá-la, agarrado a qualquer pista, a qualquer rumor. Virei especialista em desaparecimentos, em comportamento de sequestradores, em padrões de tráfico de pessoas. Me tornei um homem que só existia para uma missão: encontrar a minha menina. Cada aniversário dela era um martírio. Cada vez que via uma menina de costas, do mesmo tamanho, com o mesmo cabelo, sentia a esperança renascer e morrer no mesmo instante. 10 anos se passaram. Eu me recusei a desistir, mas a vida foi me triturando, lentamente, implacavelmente. Até que, uma noite qualquer, em um dos meus momentos de insônia, rolando pelo celular sem rumo no sofá, algo aconteceu. Vi um vídeo no TikTok. Era um vídeo banal, desses trends bobos de dança, mas no meio de tantas imagens, algo me fez congelar. Uma jovem sorrindo, dançando timidamente com um grupo de amigos. E no momento em que ela vira o rosto para a câmera, meu mundo parou. O sorriso, a covinha na bochecha esquerda, o jeitinho de ajeitar o cabelo atrás da orelha. Era ela, era a Isabela. Meu coração começou a bater tão forte que achei que fosse desmaiar. Assisti ao vídeo umas 20 vezes, trêmulo, tentando encontrar alguma falha, alguma explicação lógica. Não podia ser só semelhança. Eu conhecia aquele olhar. Eu conhecia aquela alma. Entrei no perfil daquela jovem. Não havia muitas informações, mas o suficiente para saber que ela morava em uma cidade distante, mais de 1000 quilômetros dali. O nome que usava era diferente. Bela S. Bela. Isabela. Não era coincidência. Naquela noite, não dormi. E pela primeira vez em anos, não chorei de tristeza. Chorei de esperança. Uma esperança que queimava, doía e me dava medo. Porque se fosse realmente ela, quem era aquela nova família?
O que havia acontecido? Ela sabia quem era? Teria sido levada à força? Teria sido manipulada, enganada? No fundo, algo me dizia que aquela menina tinha vivido um inferno que eu mal poderia imaginar. Decidi que precisava ter certeza. Precisava encontrar um jeito de chegar até ela. Mas eu não podia simplesmente mandar uma mensagem aleatória. Não podia arriscar afastá-la, assustá-la ou, pior, colocar a vida dela em risco se estivesse envolvida com pessoas perigosas. Comecei a seguir cada passo dela nas redes sociais, estudando suas postagens, cada pequeno detalhe. Analisava os lugares que frequentava, as pessoas que apareciam nos vídeos, o sotaque, os gestos. A jovem que eu via nas telas parecia feliz. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nos olhos dela. Um brilho ausente, um sorriso que não alcançava o olhar. Algo dizia que aquela felicidade era ensaiada. Algo dizia que, bem no fundo, aquela menina carregava uma ausência, uma saudade que nem sabia nomear. Cada dia que passava, meu desespero crescia. Eu precisava agir, mas precisava agir certo. E então, numa noite fria, vasculhando comentários antigos de vídeos dela, encontrei uma pista. Alguém mencionou uma escola. Um pequeno detalhe, quase imperceptível, mas suficiente para ligar os pontos. Era uma escola de artes cênicas numa cidadezinha do interior. Não muito famosa, mas reconhecida localmente. Fiz uma pesquisa rápida e confirmei. Havia um evento aberto ao público programado para dali a 2 semanas. Uma apresentação de dança contemporânea com participação dos alunos. Era a minha chance. Naquela mesma noite, comprei uma passagem de ônibus, um trajeto de mais de 18 horas. Levaria apenas uma mochila, minha carteira, meu celular e uma esperança que mal cabia no peito. Eu precisava olhar nos olhos dela. Eu precisava sentir, sem intermediários, sem tela de celular. Precisava saber com certeza que era a minha filha. E mais que isso, precisava descobrir a verdade por trás daquele sorriso ensaiado. A estrada seria longa. O que me esperava do outro lado talvez fosse ainda mais devastador do que eu imaginava. Mas eu estava pronto. Ou pelo menos, achava que estava. O ônibus parecia avançar em câmera lenta pelas estradas intermináveis. Cada quilômetro percorrido era como arrancar uma camada da minha pele. Eu não conseguia dormir, mal conseguia respirar direito. Só pensava no momento em que finalmente ficaria frente a frente com ela, a minha filha, a minha pequena Isabela, agora uma jovem que eu mal conhecia, mas cuja essência eu sentia viva, latente, pulsando em cada lembrança. Cheguei à cidade numa manhã nublada. O ar era úmido, o cheiro de terra molhada invadia minhas narinas. Carregava apenas uma mochila surrada nas costas e um coração em pedaços, colado com esperança e medo. Antes do evento oficial da escola, que ainda aconteceria em alguns dias, decidi caminhar pela cidade, tentando absorver o ambiente, entender os rostos, os olhares. Uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo parece se conhecer, mas onde estranhos são recebidos com desconfiança. Eu precisava ser discreto. Naquela primeira tarde, sentei em um pequeno café perto da escola de artes. De onde estava, conseguia observar o movimento dos alunos entrando e saindo. Cada jovem que passava fazia meu coração acelerar, meus olhos se encherem de expectativa. Mas ela não aparecia. Voltei para o pequeno hotel onde estava hospedado, um lugar barato, quase decadente, mas suficiente para o que precisava. À noite, deitado na cama desconfortável, assisti novamente aos vídeos dela no celular, tentando memorizar cada gesto, cada sorriso, como se isso pudesse preparar meu coração para o reencontro. No dia seguinte, decidi me aproximar mais da escola. Fingi ser um interessado em cursos para adultos, perguntando educadamente na recepção sobre as turmas, horários, atividades abertas. Recebi um panfleto, sorri, agradeci e continuei vagando pelo corredor. Foi então
que numa rápida olhada através da porta de vidro de uma sala de ensaio, vi uma silhueta familiar. Era ela. O cabelo castanho ondulado, o jeito tímido de ajustar a camiseta no ombro, a postura leve. Mesmo à distância, mesmo depois de tantos anos, meu coração reconheceu. Era como se o universo inteiro tivesse parado de girar naquele instante. Isabela, ou Bela, como agora era chamada. Observei enquanto ela dançava, seguindo os passos de uma coreografia lenta, carregada de emoção. Havia algo de doloroso na forma como ela se movia, como se cada gesto carregasse um peso invisível. Ela não era apenas uma jovem aprendendo a dançar. Ela era uma alma tentando se libertar. Fiquei parado ali, escondido atrás da parede, com os olhos marejados, a respiração curta. Queria correr até ela, abraçá-la, dizer que estava tudo bem agora. Mas sabia que não podia. Não ainda. Eu precisava entender a situação primeiro. Precisava descobrir quem eram aquelas pessoas com quem ela estava vivendo. Precisava saber se ela estava segura, se sabia da sua verdadeira história, se havia sido sequestrada ou enganada. Era uma linha tênue entre o amor e o perigo. Passei o restante do dia investigando discretamente. Descobri que ela morava com um casal, conhecidos na cidade como pessoas reservadas, mas aparentemente respeitáveis. Um tal de Ricardo e Helena Santos. Não havia informações públicas sobre adoção legal. Nenhuma menção a um processo formal. Aparentemente, ela simplesmente surgiu na vida deles há cerca de 8 anos. O estômago revirou. Algo estava errado. Muito errado. Naquela noite, a cidade parecia ainda mais silenciosa. O vento batia nas janelas do quarto de hotel, trazendo consigo a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Revisei tudo o que sabia, tudo o que tinha descoberto. Precisava planejar meu próximo movimento com cautela. Não podia simplesmente confrontar o casal. Não podia assustar a minha filha. Se ela tivesse sido manipulada a vida toda, poderia até mesmo rejeitar a verdade. Poderia fugir. Decidi que precisava criar uma aproximação natural. Planejei assistir à apresentação de dança pública, onde ela estaria presente. Depois, tentaria se aproximar de forma segura, respeitosa, oferecendo espaço para que ela mesma sentisse algo, reconhecesse alguma memória adormecida. Seria um reencontro lento, paciente, doloroso talvez. Mas era a única maneira. Na manhã do evento, acordei cedo. Me vesti da maneira mais neutra possível. Jeans, camiseta simples, jaqueta escura. Não queria chamar atenção. Não queria parecer uma ameaça. O auditório da escola era modesto, mas elegante. Assentos de madeira polida, iluminação suave. Pessoas começavam a chegar. Pais orgulhosos, irmãos barulhentos, amigos curiosos. Sentei no meio da plateia, coração disparado, olhos fixos no palco vazio. O programa do evento foi anunciado. Várias apresentações de dança, teatro, música. Então, no meio da programação, vi o nome dela. Bela S., solo contemporâneo. Meu peito quase explodiu. Ela teria um momento só dela. O teatro escureceu, as luzes baixaram, o silêncio se instalou. E então, ela entrou no palco. A música começou, lenta, melancólica, quase um sussurro de dor. Isabela dançava como quem contava uma história que não sabia como colocar em palavras. Cada movimento era carregado de saudade, de luta, de esperança. E enquanto eu assistia, lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto. Era ela, era minha filha. E ela estava tentando, de alguma forma, se encontrar através daquela dança. Quando terminou, a plateia aplaudiu de pé. E eu fiquei ali, petrificado, sentindo o peso de todos os anos perdidos, de todas as palavras não ditas, de todos os abraços negados pelo destino cruel. Sabia que depois daquele momento não haveria mais como voltar atrás. Eu precisava me aproximar. Precisava arriscar tudo.
Mas não sabia que, ao tentar me aproximar, eu também estaria acordando fantasmas que até então tinham ficado adormecidos. Fantasmas que fariam a verdade vir à tona de uma forma muito mais sombria e dolorosa do que eu poderia imaginar. E o pior, talvez eu não estivesse tão preparado quanto achava para enfrentar o que viria a seguir. Quando as luzes se acenderam no teatro e o burburinho de aplausos foi se acalmando, eu continuei ali, imóvel, tentando encontrar uma maneira de respirar de novo. Isabela, ou Bela, como todos a chamavam agora, saiu do palco rapidamente, misturando-se ao grupo de colegas e professores que a abraçavam, parabenizando-a pela performance. De onde eu estava, podia ver o sorriso dela. E também podia ver, por trás daquele sorriso, uma pontinha de tristeza que ela parecia carregar em silêncio. Meu primeiro impulso foi levantar e correr até ela, gritar seu nome verdadeiro, abraçá-la, contar tudo, jurar que tudo ficaria bem. Mas eu sabia que precisava ser muito mais cuidadoso do que meus instintos me diziam. Se ela não soubesse quem era, se tivesse sido manipulada todos esses anos, uma abordagem brusca poderia assustá-la, poderia afastá-la para sempre. Então esperei. Fiquei observando, analisando, estudando cada movimento dela, cada pessoa que se aproximava. Foi quando vi o casal, Ricardo e Helena. Dois rostos sorridentes, abraçando Bela com um carinho que parecia ensaiado, quase forçado. Não era aquele carinho espontâneo de quem ama de forma natural. Era uma espécie de necessidade de manter controle, uma posse disfarçada de afeto. Helena sussurrou algo no ouvido de Bela, que apenas assentiu, meio desconfortável. E então, todos juntos, começaram a caminhar para fora do auditório. Segui a distância, mantendo-os sempre à vista, misturando-me aos outros pais que deixavam o evento. Eles saíram para o estacionamento da escola. Eu mantive a distância, o coração batendo tão forte que parecia ecoar nas minhas orelhas. Vi quando abriram a porta do carro e Bela hesitou por um segundo antes de entrar. A hesitação de quem sente que não pertence completamente àquela situação. E naquele instante soube. Havia mais naquela história do que apenas um desaparecimento. Algo me dizia que aqueles dois escondiam segredos que podiam ser muito mais sombrios do que eu imaginava. Eles partiram. Eu corri até pegar meu carro alugado e comecei a seguir a distância, tentando ser o mais discreto possível. O trajeto foi curto. Eles entraram num bairro simples, de casas antigas, ruas estreitas e pouco movimentadas. Estacionei a alguns quarteirões de distância e continuei a pé, mantendo-me nas sombras. Vi quando entraram numa casa de fachada amarelada, com a pintura descascando e uma cerca baixa mal conservada. As luzes se acenderam. Senti minhas mãos suarem frio. Esperei por horas naquela rua silenciosa, sentado no meio-fio, como uma sombra. E então vi uma brecha. Perto da meia-noite, a luz do andar de cima apagou. Sabia que era a minha única chance. Caminhei até a casa, sentindo o chão sumir sob meus pés a cada passo. E então ouvi vozes, baixas, tensas. Não consegui entender tudo, mas peguei fragmentos. Ela não pode saber. Não agora. Se descobrir, estraga tudo. Meu corpo inteiro congelou. Não era paranoia. Não era imaginação. Eles sabiam que estavam escondendo algo dela. Talvez soubessem que eu estava por perto. Talvez sentissem que a verdade estava se aproximando, ameaçando ruir o castelo de mentiras que haviam construído. Recuei silenciosamente, voltando para meu carro com o coração descompassado. Eu precisava de um plano melhor. Decidi que tentaria uma aproximação mais segura. No dia seguinte, voltei ao café em frente à escola, onde já sabia que os alunos costumavam passar o tempo. Esperei e esperei. Horas se passaram e então, como um sopro de esperança, ela apareceu.
Estava com um grupo pequeno de colegas, rindo timidamente, tomando um café gelado. Sentei algumas mesas atrás, tentando parecer apenas mais um cliente qualquer. Esperei uma oportunidade e ela veio. Em um momento em que seus amigos se distraíram com o celular, vi Bela se levantar para pegar guardanapos no balcão. Era agora. Levantei-me, caminhei até o balcão e, com o coração disparado, arrisquei. Oi, desculpa, acho que te conheço de algum lugar. Falei com a voz tremendo de nervosismo. Ela virou para mim surpresa. Os olhos. Meu Deus, aqueles olhos. Ela sorriu educadamente, desconfortável. Não sei, respondeu encolhendo os ombros. Você, respirei fundo. Já esteve na cidade de Vila Serena? Vila Serena, nossa cidade natal, onde ela nasceu, onde desapareceu. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. Uma sombra de dúvida cruzou seu olhar. Mas então seus amigos chamaram, quebrando o momento. Eu preciso ir, ela disse educadamente, mas apressada. E saiu, deixando para trás uma sensação amarga de oportunidade perdida. Mas aquela hesitação, aquela microexpressão, era a confirmação de que havia uma memória adormecida dentro dela. Eu havia plantado uma semente e agora precisava ter paciência para deixá-la germinar. Mas o que eu não sabia era que eu não era o único de olho nela. Alguém mais estava observando. Alguém que não queria que a verdade viesse à tona. E o tempo estava contra mim, muito mais do que eu podia imaginar. Nos dias que se seguiram, tudo o que eu podia fazer era esperar. Esperar e observar, silenciosamente, esperando algum sinal de que aquela breve conversa, aquele sopro de memória, tivesse deixado raízes na mente dela. Mas também sabia que não podia esperar para sempre. A cada dia, a tensão aumentava. Comecei a notar movimentos estranhos ao redor da escola, figuras que antes não via, olhares desconfiados que me seguiam pelas ruas da cidade. Algo me dizia que o casal, Ricardo e Helena, havia percebido a minha presença. E se eles realmente eram culpados de algo grave, não hesitariam em proteger o que haviam construído, custasse o que custasse. Então, decidi acelerar. Uma tarde, vi Bela sozinha, sentada no mesmo café onde a havia abordado pela primeira vez. Ela mexia distraidamente no celular, com fones de ouvido, completamente absorvida em seu próprio mundo. Meu coração batia tão alto que parecia preencher o ambiente inteiro. Aproximei-me devagar, sentando na cadeira em frente a ela sem pedir permissão. Ela tirou os fones e me olhou surpresa e desconfiada. Me desculpa aparecer assim, falei, tentando manter a calma. Mas eu preciso te contar algo. Algo importante. Bela se encolheu na cadeira, olhando em volta como se buscasse alguém para protegê-la. Não quero te assustar. Continuei rapidamente. Prometo que não vou fazer nada. Só quero te mostrar uma coisa. Tirei do bolso a foto amassada que carregava sempre comigo. Era uma foto antiga. Eu e ela na pracinha de Vila Serena, no balanço que ela tanto amava. Ela devia ter uns 8 anos ali. O sorriso inocente, as covinhas. O mesmo olhar que agora me encarava do outro lado da mesa. Ela pegou a foto hesitante, olhando atentamente. Por um segundo, vi uma fagulha nos olhos dela. Um reconhecimento que lutava para emergir. Ela sussurrou, confusa. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, alguém apareceu. Helena. A mulher atravessou o café em passos largos, o rosto pálido de raiva, os olhos faiscando. Bela! Disse em tom severo. Vamos embora agora. Bela olhou de mim para ela, assustada. Quem é você? Helena cuspiu para mim, com ódio. Tentei falar algo, mas ela agarrou o braço de Bela com força e a puxou para longe. Me solta! Bela protestou, mas Helena a arrastou para fora sem dar chance de resistência. Fiquei ali,
paralisado, vendo minha filha ser levada outra vez diante dos meus olhos. Corri atrás delas, mas quando saí do café, o carro já estava arrancando em alta velocidade. Meu peito parecia que ia explodir. Algo estava muito errado. Aquilo não era apenas medo, era desespero, era controle. Helena não estava apenas preocupada com a segurança de Bela. Ela estava desesperada para impedir que ela soubesse a verdade. Liguei para a polícia local, expliquei a situação, mas sem provas concretas, sem documentos, sem um mandado, eles disseram que não poderiam fazer nada. Mais uma vez, eu estava sozinho. Voltei para o hotel, tentando encontrar alguma solução. E foi lá, enquanto revia tudo o que sabia, que percebi um detalhe que havia me escapado. No perfil antigo de Helena, em redes sociais esquecidas, havia fotos de viagens, festas e, em uma delas, anos atrás, um rosto conhecido, um homem. Alguém que eu já tinha visto em reportagens sobre desaparecimentos. Um criminoso conhecido por envolvimento com tráfico de crianças. O estômago virou. Não era apenas um sequestro emocional, era parte de algo muito maior, muito mais sombrio. Agora não era mais apenas uma busca por reencontro, era uma corrida para salvar a vida da minha filha. E o tempo estava acabando. Na manhã seguinte, ela não apareceu na escola, nem no café, nem em lugar nenhum. Era como se tivessem desaparecido da cidade. Sabia que precisava agir rápido. Fui até a delegacia e, dessa vez, com todas as informações em mãos, consegui a atenção de um jovem investigador chamado Lucas, que parecia ter um brilho diferente nos olhos. Alguém que ainda acreditava em justiça. Expliquei tudo. Mostrei as fotos, os vídeos, os documentos, as conexões. Ele prometeu ajudar. Montamos um plano. Mas cada segundo que passava era como uma lâmina afiada contra minha garganta. E então, no meio daquela angústia, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Era um vídeo curto, gravado dentro de um carro. Mostrava Bela amarrada, chorando, e uma voz masculina, fria, dizendo: "Se quiser vê-la viva, fique fora disso." O chão desapareceu sob meus pés. O terror me engoliu inteiro. Eu havia desencadeado algo que poderia custar não apenas o reencontro que tanto sonhei, mas a vida da minha filha. E agora não havia mais volta. Eu teria que enfrentar o pior dos pesadelos e faria qualquer coisa para salvá-la, mesmo que isso custasse a minha própria vida. O vídeo era curto, mas cada segundo dele queimava como ácido na minha pele. A imagem dela, assustada, com o rosto vermelho de tanto chorar, amarrada naquele banco traseiro, me perseguiu mesmo depois de fechar a tela. O som da voz ameaçadora ecoava em meus ouvidos, zombando da minha impotência. Por alguns instantes, fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Mas a paralisia não podia durar. Se eu demorasse, poderia ser tarde demais. Fui direto à delegacia, mostrando o vídeo para Lucas, o investigador que tinha acreditado em mim desde o começo. Ele assistiu à gravação com o maxilar travado, olhos arregalados de fúria. "Eles estão em movimento", ele disse, mais para si mesmo do que para mim. "Isso é bom." "Bom?" perguntei sem entender. "Quando estão fugindo, deixam rastros", explicou. "Vamos pegá-los. Só precisamos ser rápidos." Montamos uma pequena operação improvisada. Enquanto Lucas acionava colegas em cidades vizinhas, eu revisava mentalmente todos os detalhes que poderia usar para localizá-los. Lembrei do modelo do carro no vídeo, de um pedaço do letreiro de uma loja que apareceu rapidamente pela janela. Usando essas pistas, conseguimos determinar a estrada pela qual provavelmente estavam fugindo. Era uma rota pouco monitorada, por estradas rurais, longe de olhos atentos. Lucas chamou reforços discretos, sem alertar canais oficiais que pudessem ser corrompidos. Era uma corrida contra o tempo. Pegamos 2 carros descaracterizados e partimos. O tempo todo, eu me agarrava a uma única imagem, o sorriso da minha filha. O sorriso verdadeiro.
Aquele de antes, quando ela era só uma menina cheia de sonhos, sem peso, sem medo. Eu faria qualquer coisa para trazer aquele sorriso de volta. Seguimos pela estrada em velocidade moderada, atentos a qualquer movimentação suspeita. E então, vimos um carro igual ao do vídeo, estacionado de maneira irregular num posto de gasolina abandonado. Lucas fez sinal para que parássemos a uma distância segura. O coração martelava no meu peito tão forte que parecia querer escapar. Descemos dos carros, silenciosamente. O lugar estava deserto, cercado por árvores altas e um silêncio denso, pesado. Armados apenas com coragem e desespero, nos aproximamos. Ouvi passos dentro do posto, um murmúrio, e então um grito abafado. Era ela. Sem pensar, avancei. Arrombei a porta enferrujada com o ombro, sentindo uma fisgada aguda atravessar meu corpo. O que vi me congelou por um segundo, que pareceu uma eternidade. 2 homens, um deles segurando Bella, que tentava se soltar com todas as forças. O outro segurando uma arma. Tudo aconteceu em segundos. Lucas entrou atrás de mim, gritando ordens, apontando sua própria arma. Os sequestradores se assustaram. O homem armado tentou reagir, mas Lucas foi mais rápido. Um disparo. O barulho ensurdecedor rasgou o ar. O homem armado caiu no chão, gritando e largando a arma. O outro tentou correr, mas foi imobilizado rapidamente pelos reforços que chegaram logo em seguida. Corri até Bella. Ela tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Ajoelhei diante dela, soltando as amarras com as mãos trêmulas. Sou eu, filha, sussurrei. Tá tudo bem agora. Eu estou aqui. Eu vim te buscar. Ela me olhou nos olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. E naquele olhar, naquele instante, eu soube. Ela se lembrava. No fundo da alma, mesmo soterrada por anos de mentiras e manipulações, ela sabia quem eu era. Desabei, abraçando-a com toda a força que pude. Ela chorava no meu ombro, como uma criança perdida que finalmente encontra o caminho de casa. Fomos levados para a delegacia para os procedimentos. Bella estava em choque, mas segura. Os sequestradores foram presos e as investigações começaram imediatamente. E foi aí que a verdadeira dimensão do horror veio à tona. Não era apenas um casal que havia sequestrado. Era uma rede, um esquema de tráfico de crianças, disfarçado de adoções informais, que operava havia anos em várias cidades do país. Bella havia sido levada por engano. O alvo inicial era outra criança. Mas uma vez em suas mãos, ela foi adotada por Helena e Ricardo, que na verdade faziam parte da rede. Criaram uma nova identidade para ela, mudaram sua história, apagaram seu passado. Mas não conseguiram apagar quem ela realmente era. E foi isso que a salvou. Seu espírito, sua essência. Enquanto aguardávamos o desenrolar dos trâmites legais, sentei com Bella num pequeno banco da delegacia. O silêncio entre nós era cheio de palavras que ainda não sabíamos como dizer. Até que ela sussurrou: sempre achei que tinha algo errado, que havia algo faltando. Segurei sua mão com cuidado. E agora? Perguntei. Ela respirou fundo, com dificuldade, mas com coragem. Agora, eu quero saber quem eu sou de verdade. Sorri entre lágrimas. Eu te ajudo a lembrar, filha, um dia de cada vez. Ela encostou a cabeça no meu ombro. E pela primeira vez em uma década, senti que a nossa história, apesar de todo o horror, ainda podia ter um novo começo. Mas o que eu ainda não sabia é que o perigo não tinha acabado. Não completamente, e que havia uma última verdade, a mais dolorosa de todas, esperando para ser revelada. Nos dias seguintes, a cidade virou um redemoinho de sirenes, depoimentos e manchetes. O esquema de tráfico foi desmantelado. Dezenas de crianças foram identificadas e reunidas com suas famílias. E entre toda aquela confusão, havia eu e Bella, tentando reconstruir algo que nos foi roubado tão cedo.
tentando nos reconhecer como pai e filha depois de tantos anos separados. O olhar dela era uma mistura agridoce de familiaridade e estranhamento. Às vezes, ela sorria para mim como se nunca tivesse se afastado, e outras vezes parecia se perder nas próprias dúvidas, como se sua alma ainda estivesse tentando se lembrar de quem ela era de verdade. Eu respeitava o tempo dela. Entendia que não era possível simplesmente apagar tudo que ela viveu com aquelas pessoas que a enganaram. A mente dela carregava cicatrizes invisíveis, e eu sabia que precisaria ser paciente, presente, constante, sem cobranças, sem pressa. Mas havia algo que ainda me inquietava, algo que ela nunca falou, algo que parecia pesar sobre seus ombros cada vez que o assunto do sequestro surgia. Na terceira noite após o resgate, sentados num quarto de hotel modesto, longe da cidade, que já não representava mais segurança, ela finalmente quebrou o silêncio. "Pai", chamou com a voz fraca. Meu coração saltou no peito ao ouvir aquela palavra, tão simples e tão sagrada. Eu preciso te contar uma coisa." Assenti, me aproximando devagar, dando espaço para que ela se sentisse segura. Ela demorou alguns minutos, lutando contra as lágrimas que insistiam em encher seus olhos. "No começo, quando eu fui levada, eles disseram que você tinha me abandonado. Senti um soco no estômago. Que você não me queria mais", continuou ela com a voz quebrada. "Que eu era um fardo e que seria mais feliz com outra família." Fechei os olhos, tentando conter as lágrimas. "Eles repetiam isso todo dia", sussurrou Bella. "Toda vez que eu perguntava por você, me faziam acreditar que você me deixou, que você nunca tentou me encontrar." Abri os olhos, deixando que ela visse toda a dor estampada no meu rosto. "Meu amor", minha voz falhou, "eu passei cada segundo da minha vida te procurando. Cada aniversário seu, cada Natal, cada manhã que eu acordava, era pensando em você. Nunca, nem por um segundo, eu deixei de te amar ou de te buscar." Ela soluçou, se lançando nos meus braços, chorando como se despejasse anos de sofrimento em cada lágrima. Segurei-a forte, sentindo o peso de uma década de separação finalmente se dissolver. "Eu te amo, Bella", sussurrei. "E sempre vou estar aqui. Sempre." Ficamos assim por um longo tempo, apenas sentindo o calor um do outro, o reencontro real que não poderia ser mais adiado. E foi ali, naquele abraço, que a verdadeira cura começou. Dias depois, voltamos para Vila Serena, a cidade onde tudo começou. E o pracinha ainda existia, embora o balanço estivesse um pouco enferrujado, as árvores mais altas, os rostos mais envelhecidos. Levamos flores para o memorial improvisado que os vizinhos tinham erguido anos atrás, em homenagem às crianças desaparecidas. Bella, com olhos marejados mas firmes, deixou um buquê ali, em respeito a todas as crianças que nunca puderam voltar para casa. Ela estava diferente agora, mais forte, mais consciente da sua própria história. Não seria uma recuperação fácil. Haveria pesadelos, dúvidas, recaídas, mas agora ela sabia que não estava sozinha. Agora ela tinha para onde voltar. E eu tinha minha filha de volta. Nos meses seguintes, com a ajuda de terapia e o apoio de pessoas que realmente se importavam, Bella foi reconstruindo sua identidade. Descobriu talentos que sempre teve, mas que haviam sido sufocados. Se inscreveu em cursos de música, começou a escrever poesias, encontrou formas de expressar tudo o que sentia. E eu reaprendi a ser pai. Não do jeito tradicional, com regras e limites, mas do jeito que ela precisava, com paciência, amor incondicional e espaço para florescer no seu próprio ritmo. Às vezes, ainda me pego olhando para ela, maravilhado, pensando em como a vida tentou nos arrancar um do outro e falhou. Porque existem laços que nem o tempo, nem a dor, nem as mentiras conseguem romper. Laços que são tecidos na alma. Laços que resistem a tudo. Um ano depois, Bella me pediu para ajudá-la a fazer um vídeo.
Um vídeo para contar sua história, não para se vitimizar, mas para inspirar outras pessoas a nunca desistirem de quem amam. Gravamos juntos, com lágrimas nos olhos e sorrisos sinceros, e postamos no TikTok, o mesmo lugar onde, um dia, por acaso, ou talvez por destino, nossos caminhos se cruzaram de novo. O vídeo viralizou. Milhares de pessoas se emocionaram, mandaram mensagens de apoio, contaram suas próprias histórias de perda e reencontro. E naquela enxurrada de amor, encontramos ainda mais força para seguir em frente. Bela sorri hoje com o sorriso completo, aquele que alcança os olhos. E eu sou um homem inteiro outra vez. Não porque tudo voltou a ser como antes, mas porque, apesar de tudo, conseguimos construir algo ainda mais forte, mais verdadeiro, mais bonito. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada, é que o amor verdadeiro, o amor de verdade mesmo, é mais teimoso que o destino, mais forte que o medo, mais poderoso que o tempo. E quando duas almas estão ligadas por esse tipo de amor, nem o mundo inteiro é capaz de separá-las para sempre. Se esta história tocou o seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com quem você ama.